Agora eu vou conversar com o deputado federal André Moura, que é o deputado do PSC, todo mundo conhece, é o deputado que é o presidente do diretório estadual do partido, inclusive lá no Congresso, está também na linha de frente lá de algumas comissões e não é novidade nenhuma. Vamos ficar mais para cá um pouco, André, para a gente ficar melhor posicionado. Vem cá, eu sei que esse é o cenário político, que para o ano de 2016 a gente vai ter esse processo eleitoral e isso na esfera federal começa a trazer já repercussões, quer dizer, vocês já começam a se mobilizar ou não interferem diretamente, porque cada deputado federal no seu estado tem seus interesses também para que no cenário municipal algum resultado aconteça. Ou vocês não saem da concentração? Como é que funciona? Bom dia, Evanilson. Olha, lógico que quando inicia um ano eleitoral, as movimentações políticas elas começam a acontecer principalmente no Estado. Em termos de Câmara Federal, de Congresso Nacional, entendo que esse primeiro semestre vamos iniciar um tanto quanto conturbado, porque vamos voltar com a questão do impeachment da presidente Dilma, do processo de cassação do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, mas nesse primeiro semestre eu diria que o processo das eleições municipais não vai interferir tanto no andamento das votações. Muito mais interferência será desses processos de impeachment e desse processo, no caso de cassação do presidente Eduardo Cunha. Quanto ao processo eleitoral, ele vai interferir sim, como também no processo das eleições estaduais. No segundo semestre, isso vai ser uma coisa muito comum. Muito comum, já é um acordo na casa, já é uma praxe na casa, de que as sessões serão reduzidas exatamente porque todos os deputados e senadores estarão no processo sucessório do seu estado e isso é natural. Eu estou sentindo, se você não me fizer entender errado, eu estou sentindo que esse ano, então, não vai ter muito trabalho por lá, porque vai chegar agora processo de impeachment de Dilma, se vai ou não vai, aí nesse acordo, como estão dizendo, não teve acordo, então, de repente vão julgar Eduardo Cunha e tal. Aí, se não vai de um lado, não vai do outro. Aí, de repente, segundo semestre, o foco com eleições municipais, não vai ter trabalho, pelo visto, lá, ou outras demandas, não vai andar, as pautas ficam presas, é assim que funciona? Veja, as pautas elas vão andar, não na celeridade que nós gostaríamos. Por exemplo, nós temos pautas que eu sou responsável por elas, tipo reforma tributária, pacto federativo, que nós temos um compromisso dos líderes de ter prioridade agora no início do segundo semestre, do primeiro semestre, melhor dizendo. Mas é óbvio, você tem razão, que com esse processo de impeachment, de caçando o presidente Eduardo, isso tira muito o foco das matérias que tramitam na casa. E aí, obviamente, tem uma disputa política, tem uma guerra política na casa que termina interferindo, né, sobremaneira no andamento, no rito, né, dessas demandas lá na casa. E aí o segundo semestre, com o processo das eleições municipais, aí sim, com um trabalho reduzido, que é o que ocorre todos os anos eleitoral, eu entendo que esse ano 2016 talvez não tenhamos tanta produtividade como nós gostaríamos de ter para poder fazer com que o país possa retomar o crescimento da economia. É uma pena, né? Porque eu falava agora há pouco, logo na sua chegada, que o André Moura, como outros parlamentares, são eleitos, obviamente, pelo povo para que dê a resposta. Aí a pergunta que eu lhe faço agora, quais foram as demandas que o André Moura vem tratando lá na Câmara, no Congresso sobretudo, mas que de repente é para dar essa resposta para o povo agora? Olha, o que eu fiz em 2015 que eu posso trazer agora como algo que andou, ou mais ou menos que andou, é isso. O que a gente pode dar como resposta para o povo, André? Olha, Vinícius, nós conseguimos em 2015, por exemplo, na Câmara Federal, avançar, votar e aprovar um projeto de minha autoria, que eu fui presidente da comissão, depois relator de plenário, que foi da redução da maioridade penal, que está no Senado, que inclusive agora nós estamos formando uma comissão de deputados que são favoráveis à redução da maioridade penal e logo após o Carnaval nós estaremos visitando o gabinete dos 81 senadores, em especial do presidente do Senado, Renan Calheiros, para poder solicitar que ele coloque em pauta e que os senadores votem e, obviamente, atendam a ser da sociedade brasileira de aprovar a redução da maioridade penal. Mas fora isso, o deputado André Moura está e continua sendo responsável, por exemplo, de um projeto que há muitos anos tramita na casa, que é a reforma tributária, num momento de fundamental importância para o país, dessa crise econômica que nós atravessamos. Conseguimos avançar muito, dialogamos com governadores, com o Conselho de Secretários de Estado da Fazenda, com prefeitos de capitais, com prefeitos do interior dos estados brasileiros. O projeto está pronto, vamos levar para votação agora, na primeira semana de fevereiro, na comissão especial e depois terá prioridade no plenário da casa. Além da reforma tributária, o Pacto Federativo, que é a verdadeira solução dos problemas dos estados e dos municípios brasileiros. Nós sabemos que os impostos que são pagos pelo contribuinte que mora no solo municipal fica concentrado de forma muito perversa na sua grande totalidade, na sua grande maioria, melhor dizendo,
na União e os estados e municípios ficam com a menor parte. Nós estamos corrigindo essa desigualdade e a matéria já foi votada na comissão especial, aprovada por unanimidade, já tem requerimento de urgência aprovado por todos os líderes e também já estará na pauta do plenário no mês de fevereiro. Então, além disso, outras matérias que vão tramitar na casa. Tá, essa que foi de maior repercussão, pelo menos é o que eu posso avaliar no primeiro momento. Eu queria colocar um vídeo para a gente dar uma observada, e vou chamar já o Cabo Amintas, já pode até ficar por perto aqui. Olha, a gente mostrou esse vídeo ontem, que chegou, né, às pressas para a gente poder acompanhar um assalto que aconteceu. Um assalto, né, numa loja, já que você falou aí sobre redução da maioridade penal, muita discussão, agora no Senado, como você já explicou. Esperar que essa sua tentativa com os senadores, ela funcione para ver se avança, mas isso vai trazer ainda bem mais polêmicas. Coloca o vídeo para mim, por favor, que foi o momento do assalto num posto de combustível. Entre, né, os dois que estavam lá, está uma adolescente, ou estava, que também já foi colocada em liberdade, mas apanhou bastante. Pode rodar o vídeo, não tem problema nenhum. Foi num posto de combustível, naquele local ali na Farolândia, foi no domingo agora, mas a gente exibiu ontem aqui no Balanço Geral, e aí o pessoal tá trabalhando, não sei o quê e tal, chega esse rapaz de bicicleta, aí eles começam depois a fazer a limpa lá no local. No final das contas, os funcionários reagem, um adolescente acaba sendo apreendido ali pelos próprios trabalhadores, frentista, funcionários. Eles fizeram, né, uma tentativa de assalto, foi quando depois o adolescente acabou sendo rendido. O Cabo Amintas Oliveira está por aqui, inclusive, pode chegar para cá, Amintas. Já é o nosso grande participante aqui do Balanço Geral. Bom dia. Já é exatamente o Cabo Amintas, que faz parte do quadro Polícia nas Ruas. No dia a dia ele está, né, para poder fazer essas apreensões. Muitas vezes se depara com esses adolescentes. É o que a gente está vendo aqui. Na maioria das vezes. Infelizmente são adolescentes. Na maioria das vezes. E é importante a participação do deputado aqui para que a gente esclareça a situação. A gente sabe que ele levantou a bandeira da redução da maioridade. Então, é importante que a sociedade verifique se realmente isso vai acontecer no Brasil. Ou se alguns políticos, não com o senhor, que a gente sabe o trabalho que o senhor vem fazendo, vão utilizar isso só em épocas de campanha, essa conversinha de reduzir, de que apoia, de que não apoia. Isso é só um debate político ou é uma realidade hoje no Brasil, deputado? É porque ela já passou na Câmara Federal, mas você vai ter toda essa trabalheira de novo para convencer os senadores para ver se eles também aprovam lá no Senado. Verdade. Primeiro convencer o presidente do Senado, Sim, que já poderia ter colocado em pauta. E como ele quer contrário à redução da maioridade penal, ele não quer pautar a matéria. Mas nós vamos lá pressioná-lo e dizer que a obrigação dele é pautar e deixe que os senadores, pela consciência que cada um tem, da responsabilidade que deve ter com o país, onde cerca de 90% da população exige a redução da maioridade penal, possa votar e eu espero que seja aprovado. Nós vamos começar esse trabalho. Agora, isso que nós estamos vendo aqui, Evanilson, Cabo, isso é uma coisa que, como você me colocou, é uma rotina praticamente que diariamente, não só em Sergipe, mas em todo o Brasil. Semana passada eu estava em Brasília na quarta-feira e aconteceu um caso, né, extremamente violento envolvendo 3 adolescentes de classe média de Brasília, porque também ficam com essa história que os adolescentes fazem somente o de classe baixa, não é. São de todas as classes sociais. Então, a redução da maioridade penal é fundamental, porque esses adolescentes se sentem impunes, que estupram, que matam, que roubam, porque, como o Vinícius falou, eles são presos, mas logo, com 90, 120 dias no máximo, que é a média... Não, mas nesse caso que a gente está vendo as imagens, olha aí o momento que ele está apanhando, por exemplo, isso aí foi quando ele foi apreendido pelos funcionários, o outro escapou, né, uma outra parte do vídeo mostrou, aí chega mais gente para dar um chega para lá nele. O que aconteceu depois da minha? Ele foi liberado. Ele foi liberado. Isso é de praxe. A gente chega na delegacia, na maioria das vezes, a gente leva um menor armado, um revólver que vai tirar a vida de um pai de família, chega lá, preenche um termozinho, chama a mãe do menor e entrega. Vai embora. Antes da gente. Bom, deputado, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Infelizmente, nosso tempo está bastante curto, mas agradeço pelo que a gente pôde trazer de resposta para o povo, que é o que eu falei logo. Deputado foi eleito pelo povo, dinheiro que é pago, né, obviamente, como salário para o parlamentar, é o dinheiro que vem do povo, então tem que dar essa resposta para a população. Fica à vontade para as suas considerações. Não, só agradecer, Vinícius, pela oportunidade, dizer que esperamos, apesar de todas as dificuldades do reinício do trabalho, de processo de impeachment, de cassação, que a gente possa ter um ano que seja o mais proveitoso possível, mesmo porque o Brasil atravessa uma crise econômica muito grande, a gente sabe que essa crise econômica é por conta, logicamente, desse processo todo de corrupção que gera uma crise política e que paga o preço caro é a população. Não podemos, por exemplo, aprovar CPMF como quer o governo, não podemos aumentar a DRU, não podemos fazer uma reforma previdenciária que penalize, não é, o cidadão que está se aposentando
aposentando ou que vai se aposentar, mesmo porque o governo tem essa atitude de que quem sempre tem que corrigir os erros, pagar o preço à população, e a gente espera que o Congresso Nacional faça a sua parte. Muito obrigado, deputado André Moura, é o abraço. presidente do Diretório Estadual do PSC e é também o líder do partido lá no Congresso.